Bom dia, pastor Paulo. Falando de Bíblia, pastor Paulo. A sombra dele curava, pastor Paulo. Falando de Bíblia, pastor Paulo. Explica para nós aí, pastor. Que é de Sertãozinho, interior de São Paulo, e é um dos primeiros amigos que o Falando de Bíblia me proporcionou. Que alegria, meu amado irmão Salatiel, fazer um olhar para a questão da instrução. Muitas pessoas hoje, elas tendem a falar contra o conhecimento, e as pessoas, elas falam assim, fulano depois que começou a fazer seminário, começou a estudar, ou se graduou, fulano perdeu a unção. Irmão, será que perdeu a unção? Ou a pessoa melhorou a sua forma de exposição? E de repente, aquilo que antes ela não sabia, ela agora é mais equilibrada ao falar, mais apurada ao comunicar as verdades de Deus para você. Porque enquanto você não tem conhecimento, você faz um monte de coisa que, de repente, depois que você tem o conhecimento, você não o faria mais. Ok? E aí, o nosso irmão Salatiel vai trazer em voga um assunto muito, para nós, aqui, honroso de falar. Falando de Bíblia, capítulo de número 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pensar de verdade. Vou ler outro texto aqui. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, narrativa de Lucas, verso de número 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Verso 15 do capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. O problema de muita gente é que quando Deus chama, as pessoas passam a dar desculpa. Aí uns vão dizer, como Jeremias, eu sou uma criança e não sei falar. O outro vai falar como Moisés, eu sou pesado de boca. Comumente o ser humano se acha incapaz no tocante às coisas espirituais. Mas você já parou para pensar que quando é para pecar, as pessoas não têm medo e elas se lançam logo de cara? E a gente precisa fazer atenção a isso. No que, pastor Paulo? Marcos capítulo de número 16. Por que a sombra de Pedro curava? O problema não é porque o camarada é indouto e o cara ora muito. É porque quem acredita no chamado. Capítulo 16 de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, verso de número 17, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. O problema é que muita gente acredita que para ser usado por Deus, você precisa fazer um monte de coisa. Primeiro, você precisa crer em Deus. Segundo, você precisa crer nessa palavra, que é uma promessa sobre nós, que nós faríamos obras maiores que as que Jesus fez. Se dentro de 3 anos, no ministério público de Jesus, Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, libertou pessoas de cadeias espirituais, libertou essas pessoas de demônios terríveis, possessões demoníacas, porque nós não estamos vendo mais os milagres de hoje. As pessoas do passado tinham a crença de que quando Pedro passasse, os enfermos postos no meio do caminho, a sombra de Pedro passando os curaria.
Ah, pastor, Deus usa muito porque o fulano não tem conhecimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei para você, você precisa crer na promessa de Deus para você, de que os sinais vão te seguir. O problema é que a igreja acredita na ciência, acredita na filosofia, acredita na internet, acredita em qualquer um que fala por aí, rechaçam a Bíblia, falando que ela não é a palavra de Deus, só contém a palavra de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus. Tem coisas que eu acredito só porque está na Bíblia, se não tivesse em outro livro eu não acreditaria, e acredito que você também não. E tem coisas que são absurdas de acreditar nesse livro, mas que a gente acredita pelo meio da fé, porque está escrito na Bíblia, e acreditamos que a Bíblia é uma fonte inspirada. Eu lembro de um dia na academia, e o camarada virou para mim e falou: rapaz, eu tinha uma admiração por você, mas descobri que tu é crente. Você acredita naquele livrinho mentiroso? Eu falei: rapaz, eu sou capaz de dar a minha vida pela Bíblia, pelas verdades de Deus. Aí ele me olhou, ele viu que eu estava sério, aí falou assim: rapaz, não dá para acreditar, você é um cara inteligente, você acredita naquele livro escrito por homens? Eu falei: é claro, você acha que Deus escreveu o quê? Através de quem? Da girafa, do leão, do macaco, da anta, da paca, do papagaio, do urso? Deus iria usar homens, na intelectualidade de homens, no tempo do homem, para revelar as grandezas do seu poder naqueles dias, como nos dias futuros. Aí ele virou para mim e falou assim: mas como é que você tem certeza disso? Eu falei: porque mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, e as notícias que vão entrar na internet amanhã, a Bíblia é muito mais atual do que tudo isso. Tem coisas que acontecem no mundo que o povo fala assim: oh, eu estou espantado, eu não acredito que isso está acontecendo. Já estava escrito na Bíblia. Então a gente precisa dar crédito àquilo que Jesus deixou para nós. Que nós faríamos maravilhas, libertaríamos pessoas e que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Pedro cria na palavra de Jesus. Por isso, a multidão, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, verso 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que, verso 15, transportava os enfermos para as ruas. Dá para você ter ideia de que um apóstolo está passando, uma autoridade eclesiástica está passando, e alguém entende que ele tem tanto de Deus na vida, que é capaz de que quando ele passe, a sua sombra cure os enfermos. Verso 16, e até as cidades circunvizinhas concorria com muita gente a Jerusalém, conduzidos enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais, está escrito na Bíblia, todos eram curados. Dá para você imaginar, irmão? Ah, e as pessoas vão falar assim, foi cada um no seu chamado. Pedro não era da pregação, mas deveria pregar, porque como presbítero, que ele mesmo se pronunciou na sua carta, o presbítero é um pregador, é um homem da oração. Paulo foi levantado como evangelista e missionário, por isso pregava. Não obrigatoriamente porque eu exerço um cargo na igreja, eu tenho que fazer a questão da pregação, mas eu devo conhecer da Bíblia. O presbítero é um pregador, é um pastor, e dentro da Bíblia, dentro daquele contexto dos dias de Pedro, na igreja, o presbítero era maior do que o pastor. Hoje a galera, não vou nem entrar nesse pormenor aqui, de questão de titularidade, porque eles vivem brigando por títulos, e acreditam que porque tem um título, pode sair pisando em todo mundo. E na verdade, o que importava ali era a unção de Deus. Eram as verdades de Deus sobre aquela vida. Ou seja, o problema não era Pedro não ser instruído. O problema era Pedro ser cheio de Deus. Porque uma pessoa cheia de Deus, ela rompe com todas as dificuldades do seu tempo presente. Então, queridos irmãos, irmão Salatiel, muito obrigado pelo carinho com o qual você trata o Falando de Bíblia, nos enviando a sua pergunta aqui, e aqui fica a nossa resposta. Uma coisa não impede a outra. Alguém pode ser não tão conhecedor, como eu conheço muita gente. Meu pai, por exemplo, falecido, ele lia a Bíblia, a gente ensinou a ele em casa, ele lia na letrinha de máquina, aquela letrinha quadradinha do nosso alfabeto. Mas se você escrevesse para ele de forma comum, ele não saberia ler.
Eu conheço irmãos que não sabem ler nem escrever. Você fala, Jesus te abençoa. Mas quando ora, quando trata com as pessoas, você sente o céu com eles e eles revelam a Cristo. Como também conheço teólogos que são tementes a Deus, são homens de oração, são pessoas piedosas e que o Senhor os usa de forma extraordinária. A gente precisa quebrar isso. Ah, porque Deus me usa, eu não preciso estudar. Ou eu estudo, não preciso dos dons. Vamos equilibrar. Antes, cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, como disse o próprio Pedro, falando a respeito de Paulo. Então, faça como o nosso irmão Salatiel, envie a sua pergunta e nós aqui vamos responder a você falando de Bíblia.